tema para hoje é a história do camelo e da agulha, esta metáfora que Jesus ensinou, uma espécie de parábola, vamos dizer, uma metáfora, uma figura de estilo, que ele falou sobre a questão da dificuldade daqueles que confiam nas riquezas. E no Evangelho de Marcos, capítulo 10, diz assim, versículos 23 a 25, então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Noutras traduções diz os que confiam nas riquezas. E diz, versículo 24, que os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não diz que é impossível, diz que é difícil. E está centrado, de facto, na ideia daqueles que confiam nas riquezas. Há algumas tentativas de explicação sobre esta metáfora, digamos assim. Algumas pessoas, alguns biblistas ao longo da história têm dito que o camelo, aquela alusão ao camelo seria a porta do camelo em Jerusalém, que é uma porta muito baixa, onde as pessoas tinham que se entrar agachadas e, portanto, as pessoas podiam ser ricos, mas teriam que ser humildes para poder entrar no reino de Deus. É uma explicação possível. Outra explicação é a questão da corda com que se amarram os navios, chamada camelo, digamos que só desfiada é que entraria pelo fundo da agulha. Bom, nós não podemos perder de vista que, de facto, estamos a falar de uma metáfora e nós temos muita tendência para levar ao pé da letra, para literalizar todo o texto bíblico. No fundo, aquilo que Jesus quer dizer não é que os ricos, a porta do reino de Deus está fechada aos ricos, de maneira nenhuma, porque ele não os excluiu, não excluiu ninguém. Jesus morreu em favor de todas as pessoas e mesmo no seu ministério público ele socorreu-se de pessoas com posses. Parece que a própria Maria Madalena teria as suas posses e, portanto, ele socorreu-se de pessoas com posses também e não apenas dos pobres. Portanto, não há aqui nenhuma discriminação social, de nível social, para com quem quer que seja. O ponto está exatamente aqui. As pessoas, para entrarem no reino de Deus, não podem entrar estribados, apoiados ou colocando a sua confiança nos bens materiais. O salmista diz: maldito o homem que confia no homem. E, portanto, nós temos que confiar em Deus, não é? Para o nosso futuro eterno, não apenas não confiar noutras pessoas e muito menos em bens materiais, porque eles vêm e vão, naturalmente, não asseguram coisa nenhuma, não são segurança nenhuma a prazo, e mesmo que o fossem, não podiam comprar a salvação. Não se compra com dinheiro. Não se podiam comprar a nossa situação espiritual. Mas eu gostaria de deixar aqui uma interpretação que alguém partilhou comigo já há muitos anos e que eu achei muito interessante. No reino de Deus não entra ninguém, nem ricos nem pobres. Não entram ricos, mas também não entram pobres. Pela simples razão, nem remediados, pela simples razão de que no reino de Deus não há ricos, nem pobres, nem remediados. Há pessoas. Há pessoas que são salvas pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho. Há pessoas que confiam em Jesus, têm a sua fé em Jesus, na sua palavra, na sua revelação das Escrituras, e não propriamente com dinheiro não se pode comprar o reino de Deus. Por isso, tudo aquilo que ao longo da história se fez no âmbito do cristianismo, para comprar determinadas coisas com dinheiro, para comprar determinados favores com dinheiro, para pagar, para poder comer algumas comidas que estavam interditas em determinadas fases do ano litúrgico, enfim, para, digamos, com as suas esmolas, poder comprar o favor de Deus. Tudo isso é uma dimensão meramente humana, é uma
perversão, digamos, uma caricatura do Evangelho, porque, de facto, o Evangelho não tem nada a ver com bens materiais. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E, portanto, Jesus, com o seu próprio testemunho, nunca ensinou as pessoas a juntarem riquezas. Pelo contrário, ele disse para não juntarem riquezas na terra, que podem ser roubadas, podem se estragar, enfim, mas para juntar tesouros no céu, não é? Portanto, numa perspectiva de eternidade, para investirmos na nossa vida espiritual. E, portanto, quando diz que é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, é uma metáfora, uma figura de estilo, um simbolismo para mostrar que, de facto, quem está a pensar entrar no reino de Deus por essa porta vai chegar à conclusão que essa porta não dá acesso. Terá que se despojar de si mesmo, terá que se despojar daquilo que tem, terá que se despojar daquilo que é, do ponto de vista do seu coração, para poder chegar mais longe, para poder entrar realmente no reino de Deus. Fique bem.